Olá, pessoal! Eu sou Iraci Campos e estou aqui com a doutora Nise da Silveira e Joana de Ângeles para reconstruir as emoções com você. Nosso programa é semanal e é só você mandar a sua história, a sua emoção, o seu conflito para esse endereço aqui deste WhatsApp e nós estaremos juntos reconstruindo a sua emoção. Então, mande-nos a sua história e, quem sabe, na semana que vem, você será o sorteado. E hoje nós vamos falar sobre uma história que recebemos do senhor Carlos Henrique. Ele é um pai de família, tem um filho de 15 anos de idade e nos escreveu dizendo que está realmente preocupadíssimo numa situação de conflito, porque ele já não sabe mais que atitude tomar com relação ao seu filho de 15 anos. O que acontece é que esse filho não sai do celular, iPad, computador, ou seja, toda a tecnologia à disposição desse filho e ele não quer nem estudar, nem dar atenção mais para ninguém. Ele não conversa, não quer papo. O que acontece nessa situação é que pelo fato dele não querer conversar, não querer papo, quando ele ouve dizer, sai desse telefone, desliga esse computador, para de jogar, seja lá o que for, imediatamente ele já responde, não me enche, você não é o meu pai porque eu não te considero mais pai. E ignora ele completamente. E ele já não sabe mais o que fazer porque o garoto tem 15 anos, aliás, 15 anos já é um homem, ele está completamente reticente a todas as situações em que ele é chamado para a responsabilidade, como trabalho, as suas obrigações dentro de casa, do seu próprio quarto, principalmente estudo. Ele não faz nada. E o pai disse, eu já não sei mais o que fazer, ele não me ouve, não me obedece, me ignora e agora, além do mais, eu fico falando sozinho. Ele age como se eu não estivesse ao lado dele. Então, nós pegamos aqui no livro Reconstruindo Emoções, um pedacinho, um textinho onde a doutora Nise da Silveira vem falando sobre esse assunto. O que é que a doutora Nise diz? Um sentimento depreciativo faz com que, ao longo do crescimento, o indivíduo vá se sentindo cada vez mais menosprezado e comece a se fechar no seu mundo interno, porque não teve o amor que fizesse sentir abastecido do afeto que necessitava receber dos seus pais e, lógico, trazendo assim pelo vazio que já trazia como espírito em vivências anteriores. Então, doutora Nise faz com que nós venhamos refletir da onde vem isso. Além da bagagem que esse espírito já traz de outras encarnações, ou seja, ele já tem uma certa reprimenda, ele já tem um certo afastamento, um bloqueio, olha só, não quero isso nem aquilo, não quero responsabilidade na minha vida. E aí, junta com a situação que ele estava vivendo quando na sua infância, que simplesmente ele pedia e recebia. E ele foi transformando esse momento
numa dificuldade até chegar aos seus 15 anos. Então, compreendendo exatamente que nós carregamos uma bagagem, que as coisas não acontecem da noite para o dia, de achar que ele tinha uma relação legal com os pais, vivia bem, e do nada, de repente, ele falou assim, olha só, eu vou passar minha vida preso aqui nesse celular, enfim, nessas tecnologias que me são oferecidas e simplesmente não quero mais você como pai e nem te ouvir. Isso não acontece da noite para o dia. Então, vamos ver exatamente o que é que nós temos para conversar com o nosso convidado de hoje. Nosso convidado é Nelson Tavares. Ele é advogado, trabalha em vara de família, também professor e muito experiente, tem livros também escritos. E ele, como especialista em vara de família, vem conversar conosco a respeito do caso do senhor Carlos Henrique. Então, estamos aqui com o Nelson, que veio bater um papo conosco e nos esclarecer, como especialista da situação, um pouquinho mais. Tudo bem, Nelson? Seja bem-vindo. Que bom, Iraci, estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Nelson, esse pai que nos escreve falando do seu conflito, do seu desespero, a sua angústia e estar se sentindo perdido e não saber o que fazer com o seu filho, que tem 15 anos, né? O pai, Carlos Henrique. E ele vem dizendo que o filho, tipo, não, você não é mais meu pai, não quero conversa e não desgruda, não despendura do celular. Embora a gente já sabe que não é o único que não saia do celular hoje em dia, né? É verdade. Qual é a sua visão para entender um pouquinho o conflito, a angústia desse pai de ver que o filho está tão afastado dele? No processo terapêutico, a gente sempre tenta voltar para compreender o início disso tudo, né? Se esse pai não compreender onde está o nascimento desses conflitos, vai ser mais difícil de ele trabalhar. Eu sei também que não adianta a gente dizer, olha, deveria ter sido feito porque a relação está construída. Então a gente faz um duplo movimento. A gente trata dessa primeira fase da infância, para aqueles que ainda têm filhos nessa idade saberem como orientar, como poder refletir sobre as suas próprias questões. E o nosso caso, que a gente está tratando, para que ele entenda qual é a gênese dessa discussão, para ele agora saber como reconstruir esses caminhos já percorridos. E aí, eu queria lembrar, Iraci, que a gente sempre fala que a gente deve trazer filho para a evangelização desde muito cedo. Com certeza. Desde muito pequeno, a gente tem a orientação, a doutrina espírita diz, que até os 7 anos a gente tem uma maleabilidade muito maior do ponto de vista espiritual para poder trabalhar com essa criança, para que isso depois seja colhido a título de frutos bem plantados, né? Que é a semente que está ali enraizando do lado bem, da construção moral, né? Isso, a gente sabe perfeitamente que os nossos filhos são espíritos imortais, que reencarnaram com valores que eles já trazem, com experiências já cristalizadas, com uma história provavelmente construída entre pais e filhos, né? E nessa relação é muito importante que a gente entenda que no primeiro momento, nessa primeira infância, dos 0 até os 7 anos, as chances de você reconstruir positivamente essas relações são muito maiores. Então vamos aproveitar essa primeira fase, né? Perfeitamente. E aí a gente tem uma coisa importante nesse relato, que é o início dessa vida, dessa criança, com um pai muito ausente. Esse é um relato que ele faz, né? Mas o que acontece? Hoje em dia, geralmente, o pai e a mãe trabalham, né? E ele, o pai, obviamente, como já historicamente um provedor, então ele deve ter a dificuldade dele pelo tempo que ele fica fora, que ele trabalha, e exatamente como ele disse ali, quando ele chegava, ele já estava assim, exausto e não saía do celular mandando mensagem.
né, respondendo questões de trabalho. Agora, a situação desse filho. Será que esse filho fazia alguma coisa para chamar a atenção desse pai? Será que o pai dava um reporte a esse filho? Ou seja, um acolhimento que fosse no momento de dormir, de acordar? Ou simplesmente, filho, dá licença, peraí, fica lá. Porque tem também o filho que fica pendurado na televisão, no computador, hoje em dia no tablet, né, desde pequenininho, e é um basta, um cala-boca. Né? Qual seria essa situação? Porque a gente pode levar em conta que ele tem um conflito tão grande, mas como foi a educação desse pai para ele sentir esse desespero tão grande? Aqueles que têm orientação religiosa, com o tempo, refletem sobre aquilo que viveram para poder ter um outro tipo de relação nas novas configurações que aparecem. Mas há também a situação daqueles que caminham, né, a vida vai empurrando, a pessoa não reflete sobre aquilo que viveu e acaba que a relação dessa pessoa com o filho vai ser uma reprodução quase que absoluta daquilo que ele viveu com o pai. Porque as pessoas reproduzem muito essas convivências que a gente tem e acabam representando modelos, né? Perfeito. Olha que curioso, esse pai agora repara no filho como sendo alguém ausente, usa o celular, mas ele próprio reconhece que usava o telefone antes como um mecanismo de fuga quando ele já estava em casa, depois do horário de trabalho. Eu acho que vale assim, uma reflexão muito importante dos limites que as pessoas precisam ter para todos os contextos de vida. Assim como a gente, para a família, precisa ter um limite, né? Para os filhos terem limite, a gente também precisa ter limite de trabalho, assim quanto limite de lazer, limite de uma série de coisas. Perfeito. Eu digo sempre que o limite do outro está na gente. Se a gente tem um emprego que exige da gente uma continuidade desse trabalho ainda em casa, é porque de alguma forma a gente autorizou isso. Exatamente. Ou seja, você não está respeitando nem a você e nem a seu lar, porque você tem que ter o seu momento de refazimento. Sim. Né? Não é só a relação com a família que fica adoecida, a própria condição do trabalhador fica. Então esse indivíduo precisa estabelecer limites e ele não fez. Se até esses 7 anos, 10 anos, que é uma etapa muito importante da construção dessa relação entre pais e filhos, esses limites não foram estabelecidos nem do próprio pai com ele mesmo, com as suas relações de trabalho, nem dele com o filho, a gente precisa reconhecer, eu esqueci o nome dele? Carlos Henrique. Carlos Henrique. Então a gente precisa reconhecer, Carlos Henrique, que agora a gente vai ter alguns prejuízos, algumas consequências para você poder lidar com isso. Se você não fez no momento adequado esses limites, não estabeleceu essas relações de afeto de maneira mais calorosa, a gente vai ter agora uma reconstrução um pouco mais dolorosa. Porque nós precisamos também levar em conta o seguinte, muitos pais têm aquela retórica que diz assim, eu não quero educar meu filho da mesma forma que eu fui educado. E eu quero que meu filho tenha tudo aquilo que eu não tive. Então, em geral, as pessoas despejam nas mãos dos filhos, bastando levantar de dedinho assim, falando, eu queria isso, então toma. Não é porque eu não tive. É porque meu pai me cerceava, não dava o que eu queria, tendo ou não condições, porque às vezes tem condições e fala assim, só no Natal, o que é correto. Sim. Né? Então, e a condição dele é financeira, porque se ele se dedica tanto ao trabalho e pensa dessa forma, será que ele está fazendo aquele movimento contrário ao que o pai dele fazia, sem medir a pessoa que ele é hoje? Perfeito. A gente tem alguns mecanismos psicológicos importantes para a gente avaliar. Muitos pais, homens ou mulheres, né? Pode ser o pai ou a mãe, sentindo-se culpados dessa ausência na busca do trabalho, na busca de prover essa família, despejam muitos presentes para o seu filho como uma justificativa retórica de que vale a pena, é por isso que eu estou indo, é por isso que eu preciso trabalhar tanto.
Às vezes essa necessidade não parte nem da criança. É curioso como às vezes não é nem o filho que pede e ganha muito rápido. Às vezes é o pai quem presenteia, a mãe quem presenteia, sem sequer o filho demandar aquilo como uma justificativa de dizer: tá entendendo, filho, por que eu preciso estar ausente? Porque o papai ou a mamãe precisa te dar isso daqui. Não me cobre nada que eu estou te dando tudo. Tem uma relação que a gente precisa ver de compensação dessa ausência. Agora, se uma coisa que eu chamo de vocês desculpem, pode falar, não tem problema, né? Claro. Você sabe que quando a gente escuta, né, que a gente recebe muitos pais no atendimento fraterno, na evangelização, e há uma fala muito recorrente desses pais de que esses filhos vão se afastando e eles não sabem o que fazer com esses filhos porque eles têm dificuldade de se aproximar porque os interesses são outros. E aí falam do tal do choque de gerações. Não, porque eu vou tratar com ele de determinadas questões que eram coisas de que eu gostava, só que ele não gosta mais disso. E aí o celular aparece como esse instrumento sedutor que tira essa presença do pai. Na verdade, a gente não vê o celular como o grande vilão necessário. Às vezes, o celular é só o instrumento que faz isso aparecer. A própria relação já é difícil desde antes. Com certeza. Agora, o pai ou a mãe coloca tudo para o meu filho. Porque a gente acaba ouvindo constantemente: nossa, para o meu filho, para minha filha, eu faço tudo, eu não meço esforços. E o que eu puder fazer para que o meu filho não sofra, eu faço. Então, eu quero poupar o filho do enfrentamento, o filho já está crescendo. Tem criança que vai aprender a amarrar o sapato lá pelos 5, 6 anos, porque sempre a mamãe amarra o sapatinho. O papai vai e volta, mamãe vai e volta, e deixa muitas vezes o filho na educação com babás, com avós, com tios, seja lá o que for. Então procura fazer tudo para agradar. Só que presentes não significam que eu estou dando amor. Então, ou seja, presentes eu compro e o amor eu não compro. Nessa situação, a criança já está com 7, 8, 10 anos que seja. Será que ele já parou para conversar, para ouvir o filho? E se esse filho não quis falar? Porque para chegar aos 15 anos e falar: olha, você não é meu pai, não te considero meu pai, não te obedeço e não te ouço. A garantia afetiva que decorre das relações biológicas é um engano. A gente não pode pressupor que porque é filho essa pessoa vai amar. Afeto é fruto de uma construção. E não uma construção que vai ser feita de uma hora para outra, em uma semana. Ou seja, mudando esse comportamento, a gente não pode esperar que em uma semana tudo vai mudar. É um processo. E essa relação afetiva que às vezes não foi construída nessa primeira infância, precisa ser trabalhada agora sob uma outra perspectiva. Perfeitamente. Hoje é quase impossível que a gente tenha com os filhos os mesmos momentos, o mesmo tempo disponibilizado que os pais tinham antes. O contexto de vida hoje é outro. Mas a gente, na psicologia, reconhece que não é tanto o tempo com que a gente fica com uma pessoa, é a qualidade desse tempo. Fala-se que se você tiver 20, 30 minutos no dia de qualidade, voltados para uma presença efetiva para esse filho, qualquer que seja a sua idade, isso traz equilíbrio para a relação. A gente dificilmente vai ter uma criança de qualquer idade dizendo que você não foi uma pessoa presente se esse pai, digamos, 20 a 30 minutos por dia ou 3, 4 vezes na semana, estava absolutamente presente. Aí é o momento de não resolver questões, não estar conversando enquanto faz comida. Pode até ter uma rotina em torno disso, Sim. mas é o momento daquela criança. Até mais ou menos os 10 anos, a gente observa que a criança estabelece uma rotina de diálogo com esses pais em momentos simbólicos. Às vezes é no momento do banho. A criança pequena, ela meio que guarda, é natural e é inconsciente, para contar para o pai, contar para a mãe as coisas importantes do dia dela naquele momento, porque ela sabe que aquele é o momento dela com aquela pessoa.
Então, ter momentos importantes com a criança, não precisam ser muito longos, mas precisa ser o momento daquele filho. Porque o pai, em realidade, ele representa a figura homem. Exemplo, homem, conduta e escolha, né? E nessa troca, porque há uma troca entre pai e filho, ele se afastar completamente para ficar pendurado no telefone celular, nos tablets da vida, no computador, em tudo que é tecnologia, e ignorar é porque ele teve uma entrada para isso. Sim. Né? Aquele filho só faz isso se eu proporcionar a ele esse meio para que ele fique ali. Agora, se a criança já desde nova já não dá ouvidos ao pai, não responde, não quer saber, por mais que o pai fale, oriente, para chegar nesse ponto, então quando a criança se afasta ali e batendo o pezinho, falando, não vou fazer isso, não sei o quê, é sinal que o pai não colocou ali, não impôs a sua figura paterna para dar limites. Aceitou ou não? A verdade é que alguns pais têm medo de exercer autoridade. Exatamente. É curioso como as pessoas têm medo de exercer autoridade. Eu digo assim, o seu filho pode ser super especial, um espírito evoluído, nasceu na sua família, ok, mas ele nasceu como seu filho. E se a espiritualidade estabeleceu essa relação hierárquica, pai e filho, numa hierarquia, que não é uma hierarquia de ser melhor ou de ser, enfim, qualquer coisa nesse sentido, mas é uma hierarquia de autoridade. Essa autoridade precisa ser exercida, não pode deixar de ser. E aí é engraçado como alguns pais justificando, mas é porque ele não isso, não aquilo. Eu digo, você não precisa de nenhum argumento para exercer autoridade. Simplesmente exerça. Mas olha como é que as pessoas têm dificuldade de entender o que é autoridade. As pessoas acham que se elas falarem mais alto, elas passam a ter razão. Então eles começam, ao invés de conversar, gritar. Vai levantando o tom de voz. Exatamente. E eu digo sempre o contrário. Olha, autoridade é fruto de uma condição que você já carrega. Os meus filhos, às vezes... Respeito, né? Pois é, respeito nessa relação. Me lembro dos meus filhos pequenos, uma vez o meu filho me dizer, pai, mas se você não fizer tal coisa, eu não vou te amar mais. E aí a gente com muita naturalidade tem que dizer, meu filho, deixa eu te dizer, o importante é que eu te amo. Isso eu posso dizer porque eu posso dizer para você aquilo que eu sinto, eu não posso controlar o que você sente. Agora, eu lamento que você condicione amor a alguma coisa que você queira. E isso eu não aceito, isso é chantagem emocional, você pode dizer que vai me amar, que não vai me amar, mas uma coisa é importante, em algum momento você vai reconhecer que isso era o bom para você. Então, acho que essa conduta de equilíbrio é para dizer assim, você tem autoridade sobre o seu filho, não busque argumentos para poder exercê-la, simplesmente exerça com naturalidade. Quando a gente faz isso, eu acho que esse filho cresce mais seguro de quem é esse pai, de quem é essa mãe e do que isso representa na vida dele. Perfeito. Eu acho que exigir do filho a responsabilidade pelas próprias atitudes, ou seja, fez errado, não adianta a gente passar a mão na cabeça e falar, não, tudo bem, eu dou um jeitinho. Não. A responsabilidade do seu ato é sua. Então, o pai tem que dizer, o pai e a mãe, sim, sim, não, não. E direcionar essa educação. E hoje, o que mais acontece é que os pais acreditam que, pelo fato de dizer não, porque apareceu alguém dizendo que você não pode, em hipótese alguma, dizer não ao seu filho, porque isso está criando problema psicológico. A hora, né? Eu recebi um monte de não dos meus pais e eu não tenho problema psicológico com isso. Sim. Se Jesus veio dizendo sim, sim, não, não, como é que eu vou dizer que o não vem desequilibrar, causar um transtorno emocional ao meu filho porque ele ouviu uma negação? Hoje, tem que se ouvir a negação. Então, os pais acham que eu vou dizer não para o meu filho e ele vai deixar de me amar. Como assim? Ninguém ama porque cede o tempo inteiro. Sim. Né?
Engraçado que as próprias crianças sentem falta do limite. Uhum. A gente tem na escola, né, eu fui professor do ensino médio durante alguns anos, e a gente sempre exercendo limite, e tem um embate, porque não tem limite em casa, chega à escola, ele recebe esse limite e dá ruído. Mas eles sempre falam, meu pai em casa não faz isso. O que é uma forma de pedir auxílio, no sentido de que, olha, eu aqui estou recebendo isso, mas em casa eu não recebo. As crianças gostam de ter limites, porque limite é um indício de segurança. A juventude traz muita insegurança, porque os desafios são muito grandes, são muito maiores do que eles conseguem dar conta. A oferta, né? E se a gente tiver pais que têm limites muito claros, são pais que traduzem uma estabilidade emocional, porque é isso que o limite favorece. Então, dar limites não é alguma coisa ruim para a criança. Eles resistem numa tentativa de tentar ver até onde a gente vai. Mas estabelecer limites é saudável, não só para a relação, quanto para o próprio desenvolvimento emocional dessa pessoa que se sente segura com alguém que é mais velho, que sabe o que está fazendo e que está conduzindo essa relação. E o fato dele entender que ele não pode tudo, ele vai entender que na vida ele também não pode tudo, não interessa a idade. A gente não está falando de lícito e ilícito, mas a gente está falando de que existem regras, condições, porque existe a lei dos homens e a lei de Deus. E ambas precisam ser respeitadas. Não adianta eu dizer, mas essa é a lei de Deus, dos homens são pessoas imperfeitas. É lógico que são e nós também somos. Estamos no mesmo pacote de todo mundo. É verdade. Então, é uma forma que a gente tem de fazer com que aquela pessoa supere os seus limites íntimos nas suas emoções, construindo, sim, um amadurecimento emocional e dando foco ao que ele precisa buscar, sabendo que a vida não vai facilitar nada para ele. Como não deve ter facilitado para esse pai. Com certeza. Agora, esse jovem agora já tem 15 anos. Então, essa infância já está trabalhada, já está construída, e a gente precisa pensar como lidar. Como eu disse antes, se a gente já tem uma relação adoecida construída, agora vai ser um pouco mais difícil, mas é possível ainda recuperar essa relação, Com recuperar, certeza. né? E aí a gente precisa reconhecer que hoje o celular, o videogame, os jogos de uma maneira geral, fazem parte de um processo de socialização desse jovem. Ou seja, se ele vai para a escola e ele não tem como falar do desempenho dele no jogo, das fases em que ele está, quando está todo mundo vivendo isso é um desafio para esse pai. E a gente tem adolescente em casa, né? Eu não tento tirar dele essa experiência. O que a gente faz é o controle do tempo, porque Sim. se a gente diz você não vai jogar, a gente está excluindo essa criança de um grupo, esse adolescente, né? De um grupo do qual ele faz parte. E isso é muito difícil para ele também. Com certeza. Então a gente tenta fazer esse controle. Eles se sentem envergonhados, né? Porque o outro pode, ele não. Sim, e não tem assunto, né? O adolescente tem uma coisa de muito voltado para os interesses daquele grupo. Se ele não tem o que dizer naquele contexto, ele se sente excluído. Mas é muito importante nessa fase que tenha também tempo útil de qualidade para discutir aquilo que se faz. Eu, particularmente, não sou a favor de tirar tudo, né? Tira porque o jogo é violento. Eu sou muito mais a favor de que se permita um tempo controlado nesse uso e se discuta o que aquilo representa, discuta que aquilo ali é um momento do seu lazer, que não pode ser reproduzido na vida real. Eu acho que isso pode dar mais certo. Exatamente. Fazer a criança e o jovem já ter uma visão da mudança das fases que ele tem na vida e principalmente de que ele faz parte de um grupo de sociedade, ok, beleza, porém ele não é aquilo que aquele grupo demonstra ser. Primeiro, que eu acho isso importantíssimo. Outro, não é porque o grupo age, o grupo faz coisas que os seus pais não se importam, né? Atitudes equivocadas, fumar fora de hora, quando é ainda criança, começa novo, fumar, beber, porque isso está liberado, né? Entre aspas, mas, olha só, eles fazem, mas você não é filho do pai dele. Está errado.
porque eles vão ter consequências. Explicar as consequências com clareza. E as consequências são essas. Agora, se eu falo, você não me obedece, eu falo para ele desligar o celular, conforme diz o Carlos Henrique. Desliga o celular, para de jogar, ou para de sei lá o que ele está fazendo. E ele diz não, pergunta, quem está pagando a conta desse celular? Porque tudo na vida é mérito e conquista. Então, para ele conquistar o tempo dele usar celular com 15 anos, alguém tem que estar pagando a conta. Ele está fazendo por merecer? Então, o pai tem que sentar e estabelecer regras. Não teve antes? Pois é, mas agora nós precisamos ter, porque você já está ficando um homem. Aliás, está ficando não, né? Com 15 anos, fala sério, já é um homem. E já são grandões, né? Ou e já sabe o que quer também. Tanto que ele pode querer coisas de uma profissão, mas não fazer o menor esforço. Por quê? Porque não foi exigido, não foi cobrado. Então, olha, você tira boas notas estudando, que você tem direito a isso, isso, isso. Claro. Então, eu, pelo menos, sou dessa opinião de mostrar que, olha só, tudo é conquista. Se você não tem merecimento para ter o dia inteiro o seu celular ligado à sua disposição, porque você não está cumprindo a sua parte com aquilo que é responsabilidade. Se você não falar comigo ou não, o problema é seu. Porque eu vou sentar e vou falar com você, e você vai ouvir tudo que tem para ouvir. A conversa desses, porque, por exemplo, a Iracy agora recomenda algumas coisas que são duras de serem ditas, né? Quando a gente diz para um filho, olha, quem paga a conta sou eu, isso pode ser recebido de duas maneiras pelo adolescente. Primeiro, como revolta, então eu tenho que fazer o que você quer só porque você paga a conta. Mas o tom amoroso é o que vai dar a maneira como esse filho vai receber. E é dizer assim, olha só, você não faz tudo que você quer, assim como eu também não faço. No meu trabalho, eu não faço tudo que eu quero, eu não chego na hora que eu desejo. Todo mundo tem que ter limites. E você também tem que ter. Aqui você ainda não está trabalhando, quem provê a casa sou eu, quem é responsável por tudo que acontece sou eu. Então o seu limite de autoridade, goste você ou não, sou eu. Eu sou a lei, né, do ponto de vista daquele que estabelece o que pode e o que não pode. Aqui eu sou a lei. Então você pode gostar ou não gostar, mas isso você tem que respeitar, porque se não respeitar haverá consequências. Quando a gente faz isso, acho que é mais o tom do que propriamente o que se diz. Eu digo sempre que para filho a gente pode dizer qualquer coisa, portanto que, a gente fale com o verdadeiro interesse de auxiliar, de educar e não de ferir, porque parece mentira, mas às vezes o pai se comporta como um adolescente e quer revidar aquela fala mais agressiva e quer ele também agredir o filho, os dois desequilibrados. Então, tem que ser sempre uma fala que visa a educação. E a segunda questão é entender que isso que você está fazendo não é só para a sua relação com ele, você está moldando um homem que vai ser um trabalhador no futuro, que vai ser um pai de família, uma mãe de família. A gente não pode esquecer que a gente tem que ensinar. E eu acho que é sempre importante a gente dizer, mas você fazia. Olha só, eu, em algum momento, fiz alguma coisa errada. Ok, fiz errado. Mas agora, como toda pessoa que tem direito de reconstruir, eu estou estabelecendo que é desse jeito. Você entendeu por que agora é desse jeito? Então, explicar por que aquela regra existe, por que tem que ser daquela forma. E outra, se quando ele disse, né, que ele trabalhava, chegava em casa já exausto, ainda tinha que ficar lá respondendo as mensagens, e-mails, seja lá o que for, e quando ele ia dormir, ele já estava passado. Ok. E o filho, se o filho disser, olha só, mas você não me dava atenção, então ele sentar e estabelecer, sim, meu filho, eu não te dava atenção. Errei, poderia ter transformado algum momento entre a gente de pura atenção. Isso. Porém, eu não te dava atenção porque a minha visão naquele momento era que eu tinha que fazer tudo na vida para trazer conforto e segurança para você. Então, eu dei o melhor que eu podia. Sim.
Hoje você está dizendo que o melhor que eu podia te dar não te serve. Mas você usufruir através do seu celular, de ficar o dia inteiro ligado, serve. Eu não sirvo para ser seu pai. Não fala mais comigo, não obedece. Mas eu sirvo para pagar a conta do seu telefone. Você sabe que eu advogo em vara de família e é uma coisa muito recorrente quando a gente discute guarda. Há muitas situações em que os pais estão discutindo a guarda e os filhos se sentindo num ambiente em que eles pedindo alguma coisa o outro dá, porque as pessoas têm medo de não oferecendo para o filho aquilo que ele pede, ele pode perder um afeto desse filho, uma presença desse filho. Nossa. Esses pais querem fazer tudo que podem por esses filhos. E eu sempre sustento o seguinte: faça o seu dever como pai, faça o seu dever como mãe, independente das eventuais consequências que podem advir disso. Primeiro, porque consciência tranquila é alguma coisa que não tem como ser substituída. Segundo, porque se neste momento as coisas não são claras, em algum momento tudo vai ficar no seu devido lugar. E aí eu mais uma vez estarei agindo mal em nome de um ganho secundário. E a gente não pode fazer isso. Então, haja corretamente. Eu não sirvo para uma coisa, mas sirvo para outra. Então você está errado. Explica para ele por quê e determina as regras. E cumpre as regras. Porque não há melhor maneira de educar que pelo exemplo. E ameaçar que vou fazer isso, ou vou fazer aquilo, jamais, né? Dá Ou castigo, é ou não é. Dá castigo adequado. Não adianta dizer, ficar um ano sem celular. Não vai ficar um ano mesmo. Não vai. Então, castigos exequíveis, realizáveis, né? É isso aí. Nelson, em uma palavra, a emoção que, na sua visão, esse pai precisa reconstruir com o filho, os dois. Bom, eles precisam reconstruir o afeto. Afeto, ele não é fruto de uma herança biológica. Afeto é algo que se constrói numa relação com respeito, com educação, com limites. E esse afeto vai ser reconstruído com maior ou com menor dificuldade a partir do momento em que a gente ajusta a nossa conduta. Não se preocupa nem se culpa por tudo aquilo que passou e podia ter sido melhor. Estabelece num diálogo franco e sincero, amoroso, afetivo, que você reconhece alguns equívocos e estabelece que dali por diante você quer estabelecer uma relação mais sadia com essa pessoa. Diga quais são as regras, cumpra as suas regras e exija que esse seu filho também respeite essas mesmas regras que valem para os dois lados. Se ele tiver dificuldade, traga para esse filho as consequências, que podem ser do castigo à conversa, mas faça isso sempre de maneira amorosa e não punitiva, porque a pedagogia de Deus é a pedagogia do amor. Assim também a gente deve fazer, porque se a gente seguir esse modelo, as chances do sucesso são muito maiores. Então, como educadores, ame e discipline, certo? Com certeza. Ame e Nelson, discipline. Obrigado. obrigada pela sua presença aqui com a gente e com certeza estaremos juntos aqui mais vezes. Obrigada mesmo. Obrigado de novo pelo convite, tá? Muita paz, obrigada. Então, depois desse bate-papo com o Nelson, que vem falando sobre afeto, a reconstrução necessária para esse caso, qual é a dinâmica desse pai e filho na atualidade? A transformação necessária que eles precisam fazer no relacionamento é sentar e conversar. Ser firme, sim, e utilizar da sua autoridade, pai. Porque quando nós usamos da nossa autoridade, nós não estamos afastando o nosso filho da nossa vida, não. Nós estamos simplesmente modificando a forma de nos relacionar. E, lógico, ele está acostumado que ele dá as cartas e diz, não quero falar com você, acabou. E você aceita, pai. Então, utilize de outra forma. Ok, filho, já sei que você não quer falar comigo, porém, olha, vamos conversar sim. Você pode não querer falar comigo, mas irá me ouvir, porque a partir de hoje nós temos regras. Eu cumpro a minha parte de pai que ama
educador e você cumpre a sua parte de filho que está sendo educado e preparado para a vida. Porque na frente de um telefone e de toda uma tecnologia, ignorando as suas responsabilidades, você não vai estar preparado para a vida. E vai chegar um momento em que eu não estou mais aqui. E aí, quem é que vai servir você, pagar as suas contas? Não vai ter ninguém. Então, reflita um pouco, meu pai querido. Olha, meu filho, eu te amo sim. Exatamente por te amar tanto que eu vou ajudar você a terminar com essa dependência que você desenvolveu com os aparelhos, enfim, telefônicos, onde você fica longe da vida. E a partir de hoje, eu vou cobrar a sua responsabilidade da mesma forma que você está cobrando a minha. Continuamos, então, nessa situação de transformação e desenvolvimento do afeto. Não é porque erramos um dia que precisamos permanecer no erro. Então, é isso. Pessoal, estamos, então, convidando você a contar a sua história para o nosso programa. Olhe esse endereço, esse WhatsApp e escreva a sua história. Nós estaremos aqui semanalmente. Eu, você, Joana de Ângeles e a doutora Nise da Silveira. E contamos com você, com a sua história. Participe, venha reconstruir as suas emoções conosco. Porque, lógico, a semana que vem a história poderá ser a sua. E nada mais gostoso no nosso coração do que ter o direcionamento na reconstrução das nossas emoções. E para isso, com esse convite, eu deixo aqui para você um beijinho cor-de-rosa para que a sua semana seja renovadora. Muita paz.